gente! Vamos hoje tecer comentários sobre esse assunto que tem levantado repercussões e tem sido tão importante para o nosso cenário público e político no nosso país. Hoje nós vamos falar sobre abuso do poder religioso. O que é isso? Realmente existe arbitrariedade? Existe previsão legal ou não? Tudo isso a gente vai ver por aqui hoje. Eu sou a Miriam Oliveira e eu faço parte de uma comunidade virtual chamada Cristãos Urbanos. Vai ser muito bom você participar dela. A gente gosta muito de falar sobre teologia pública, cosmovisão cristã. Também gostamos de apologética, teologia aplicada no geral, que nos ajuda a entender essa relação entre o cristão e o espaço público. Bom, gente, o que é esse caso concreto que reverberou em tudo isso que a gente está ouvindo por aí? Bom, existe um caso concreto de uma vereadora que está sendo julgada no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, porque ela se utilizou da sua posição religiosa para conseguir votos da sua comunidade local, da sua igreja. Ela é uma pastora da Assembleia de Deus, numa cidade no interior de Goiás, e ela se reuniu com a sua igreja local, com a sua comunidade, pediu para que as pessoas votassem nela e ela se tornou vereadora, e o Ministério Público entendeu que ela se utilizou da sua posição para poder se eleger, da sua autoridade religiosa. Bom, o entendimento do ministro Fachin concordou com isso e disse que isso é abuso do poder religioso. Ele disse que isso se configura como uma ilegalidade e mesmo que, enfim, a gente vai comentar um pouco sobre isso, mas que isso se relaciona, tem semelhança com o abuso do poder econômico previsto na legislação complementar de inelegibilidade. Interessante aqui que primeira questão aqui que realmente nós precisamos lidar é que esse abuso do poder religioso não está previsto em lei, não tem previsão legal, não está no rol de abuso de poder presente na lei de inelegibilidade. Na verdade, isso é uma inovação jurídica, isso é uma novidade jurídica que a gente precisa ter muito em consciência aqui para que nós possamos entender o que é ilicitude, porque o abuso de poder justamente tem a ver com abusar do direito de alguém excessivamente. Então, no caso, o que tem previsão legal então? O que tem previsão legal é que existe dois tipos de abuso de poder em processo eleitoral: o abuso do poder político e o abuso do poder econômico. Existem também outra legislação falando sobre a vedação da propaganda de qualquer natureza, propaganda eleitoral em templos religiosos, porque são bens de uso comum do povo. Então, nesse caso, eles realmente não podem circular ali nenhuma propaganda impressa, nem falada, nem de qualquer natureza. Não se pode fazer propaganda de determinado candidato dentro do templo de uma comunidade local. E também é vedado um candidato receber doações de uma entidade religiosa. Bom, outro tipo de ilicitude que existe também é a cassação de sufrágio. É quando alguém vende, te promete alguma coisa em troca do voto. Isso também não é permitido, assim como a cassação de diploma ou de registro. Bom, gente, tudo isso é ilicitude, mas nós vimos aqui que não existe a previsão específica do abuso do poder religioso. No caso concreto da vereadora, não se encaixa abuso do poder religioso, não se configura. Por que eu entendo isso? Porque isso já está previsto na legislação quando fala lá que é vedado a propaganda eleitoral dentro de templos religiosos. Então não precisa ser configurada um poder de abuso religioso nesse caso concreto, certo? Então, o que eu acho que deveria acontecer? Que o Poder Judiciário deveria aplicar ao caso concreto o que já está previsto na legislação e não trazer novidades.
Além disso, eu entendo que se fosse necessário mesmo a gente discutir a influência religiosa sobre a vida da comunidade local, eu entendo que esse papel é o papel da igreja de discutir e de formar a consciência das pessoas de uma determinada comunidade. Até porque eu e você, nós temos liberdade de crença, vivemos em uma sociedade livre, nós temos liberdade religiosa, temos liberdade de consciência, de acreditar ou de não acreditar, de mudar de igreja, de não mudar de igreja, de crer em determinada coisa ou deixar de crer ou não crer em nada. Nós temos total liberdade e isso é o que garante o pluralismo político entre as pessoas, certo? É o que garante um debate saudável e que permite o contraditório. Então, quando a gente fala de influência sobre a vida das pessoas, isso qualquer um pode permitir uma influência. Por exemplo, um chefe de uma empresa pode ter uma influência sobre o seu empregado. Não só uma autoridade religiosa ter uma influência sobre a sua comunidade. Inclusive, fora dos templos religiosos, é possível, é permitido e é legítimo discutir sobre determinado candidato. Se alguém te disser assim, da sua igreja local, um pastor da sua igreja, fora do templo religioso, te disser, olha, esse fulano é bom, eu gosto muito desse candidato, eu acredito que ele vai fazer um bom trabalho, e te pedir para votar nele, isso não teria problema nenhum, porque em outros lugares da sociedade também é comum isso acontecer. E isso não é vedado pela lei, nem é uma situação inconstitucional. Na verdade, se eu reduzir um grupo só da sociedade a não ter influência de pensamento sobre o restante da sociedade, eu vou ter que fazer isso com os demais grupos da sociedade, que também têm ideologias diferentes, mesmo não sendo religiosos. Então, se eu acabo restringindo a ideia ou a religião de algum grupo da sociedade, ou um setor religioso da sociedade, eu vou ter que necessariamente tornar abusivo o poder ideológico do sindicato, do empregador, ou de qualquer um que me peça para eu votar em determinado candidato. Então, gente, a gente não está isento de ideologias, nós temos uma atuação que pode sim ser uma política confessional, nós não estamos destituídos de uma cosmovisão, certo? Cada um tem a sua cosmovisão e tem um determinado entendimento. Então, tornar ilícito um abuso do poder religioso realmente precisa passar por um processo legislativo e ser amplamente debatido no Congresso Nacional, que é o ambiente adequado para isso, que é o ente competente para permitir esse possível contraditório. E a partir do momento em que a gente está lidando com o abuso do poder religioso, a gente vai ter que ter em mente que isso vai afetar outros princípios constitucionais, por exemplo, a liberdade religiosa e também a legitimidade das eleições e a laicidade do Estado. São princípios constitucionais tão importantes quanto. Então esse aqui é o nosso comentário sobre esse tema. Espero que tenha ajudado você e até o próximo vídeo.